Pessoal, bom dia. Nós vamos começar a nossa aula. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês já estão vendo a minha tela? Já, beleza. Beleza. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre transformações de intensidade. Nós já vimos nas outras aulas o que é uma imagem, como uma imagem ela é representada computacionalmente por meio de uma matriz. Nós vimos também nas outras aulas como é que a gente cria uma imagem, né, utilizando a biblioteca Pil, lá do Python. E agora nós vamos ver transformações de intensidade. Nós temos várias transformações de intensidades. Hoje eu vou mostrar 3, tá? Mas depois eu vou mostrar mais em outras aulas. Só vou mostrar aqui como é que é a teoria de uma transformação de intensidade. E a partir disso, vocês... qualquer transformação de intensidade que você lê, que você pegar a fórmula, você já consegue implementar ela computacionalmente, tá? O que é uma intensidade? Intensidade é a cor da imagem, tá? Nada mais é do que a cor da imagem. A intensidade, ela vai mudar o valor do pixel de uma imagem, né? E ela, como resultado, como uma imagem resultado, nós vamos ter uma alteração somente na cor da imagem. Então aqui vocês percebem nessa primeira transformação de intensidade, que a gente vai chamar ela de filtro negativo, ela vai pegar a imagem aqui do panda, né? E vai passar um filtro de intensidade chamado negativo na imagem e ela vai mudar de cor. Observa que ela não muda de forma, ela não é uma transformação morfológica. Tá? Nós temos as transformações de intensidade, que mudam a cor, e as transformações morfológicas, que mudam a forma. Na transformação de intensidade, somente a cor é alterada. Então, a gente ainda consegue identificar aqui na imagem original a orelha do panda, né? Na imagem resultado também tem a orelha, mas ela está de outra cor. Tem o meio-fio, né? A sarjeta aqui atrás. Na imagem transformada também tem. Então, todas as formas da imagem foram mantidas. O que foi alterado foi a cor, ou seja, a intensidade. Nesse caso do filtro negativo, o que ele faz? Ele vai pegar a cor e, por meio de uma fórmula matemática, a cor resultante é o negativo dessa cor. No caso das imagens em escala de cinza, né, o preto e branco, onde era preto vai ficar branco, né? Observa a orelha do panda, os braços do panda, o olho do panda, né? No original estão pretos e na imagem transformada a orelha, o braço e o olho estão brancos. E o rosto do panda, né, e a barriga aqui do panda, que está branco no original, na transformada está preto, tá? Então, como é que é a fórmula do filtro negativo? Todo filtro, tá, ou transformação de intensidade, ele vai ter uma fórmula matemática. E aí o nosso objetivo é pegar essa fórmula e implementar ela no código, implementar ela computacionalmente. Então, no caso do filtro negativo, G de x é a imagem resultado, né, o pixel da imagem resultado, e F de x, y, é o pixel da imagem original. Então, a gente sabe que os valores dos pixels, os valores de intensidade dos pixels, a gente viu na outra aula, que eles vão de 0 até 255. Tá? Então, para um filtro negativo, o que a gente vai fazer? O pixel resultado, ele vai ter essa fórmula, 255 menos o valor original do pixel. Tá? A fórmula, é o filtro mais simples que a gente tem. É só uma subtração. 255 menos o original. Então, na prática, como é que isso vai ficar? Imagina esse recorte dessa imagem aqui, tá? Ela tem 3 linhas por 2 colunas. E esse pixel aqui, esse vermelhinho, ele tem esse código RGB. 218, 150, 149. Então, como é que vai ser o negativo desse pixel aqui? Nós vamos só aplicar a fórmula.
255 menos o valor original. Então, vai ser 255 menos 218 é igual a 37. 255 menos 150, 105. E 255 menos 149, 106. Então, esse pixel original, 218, 150, 149, o negativo dele é esse tom de verde aqui embaixo, ó. 37, 105, 106. Tá? É 255 menos os valores originais, dá o valor do pixel negativo. Tá? Como é que a gente vai transformar essa teoria aqui em código, né, na imagem? Nós vamos usar esses 4 passos aqui. Abrir imagem, carregar a imagem para uma matriz, realizar as operações pixel a pixel das transformações e salvar a imagem nova. Tá? Então, eu vou copiar isso aqui e agora eu vou para o código. Tá? Vocês estão vendo o meu Visual Studio Code? Sim. Sim? Beleza. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, a gente vai importar a biblioteca Pil, né? Import from Pil. Import image. Para a gente poder trabalhar com a biblioteca Pil. Agora nós vamos abrir imagem, do mesmo jeito que a gente abriu da aula passada. IMG recebe image.open. E aqui eu tenho já, no meu lado esquerdo aqui no visual, eu tenho 2 imagens. Eu tenho uma arara, tá? Que essa arara ela é colorida. E eu tenho um panda, que esse panda é em escala de cinza aqui. Tá? Então vamos começar com o panda, que ele é em escala de cinza, para ficar mais simples de visualizar. Então vamos escolher aqui, ó, images, imagens, né? Panda.jpg. Aqui eu estou abrindo a imagem, tá? Vamos carregar a imagem agora para uma matriz. Então vou chamar aqui matriz recebe img.load. Aqui eu já carreguei ela para matriz. Vamos só ver se ela está carregando certinho. Vamos mandar imprimir aqui para a gente ver o tamanho dessa imagem. mg.size. Salvar. Vamos rodar aqui Python. Olha só, abriu certinho. Ó. O tamanho da imagem do panda, ele tem 236 colunas, né, por 211 linhas. Então, tá certinho. Vamos continuar. Apaga esse aqui que eu não vou precisar mais. Agora, eu vou realizar as transformações pixel a pixel. Eu vou fazer aqui o filtro negativo. Qual que é a fórmula do filtro negativo? Vou escrever ela aqui. G de XY, né? A imagem ela vai ser 255 menos F de XY. Tá? G de XY é o pixel resultante, né? E F de XY é o pixel original. Então, como é uma transformação pixel a pixel, eu tenho que fazer uma estrutura de repetição para andar na imagem. Então, for e in range img.size as colunas, né? E para andar nas linhas, for e in range img.size nas linhas. Então, isso aqui eu já consigo andar em todos os pixels da minha imagem. Tá? Agora eu vou criar 3 variáveis para guardar as camadas dos pixels, tá? O R, o G e o B. Então, R recebe, e eu já vou aplicando a fórmula, tá? 255 menos o valor original do pixel, que ele está em matriz, na posição IJ, na coluna 0, na camada 0, tá? Cada camada, ela vai ter um número começando do 0. Então, a camada R, ela está na camada 0, tá? A camada B vai estar na camada 1 e a RGB, tá? E a camada B, ela vai estar na camada 2. Ok? Se for tendo dúvida, pode abrir o microfone e falar. Então, aqui, eu criei 3 camadas, né, para guardar os valores de cada camada, de cada pixel. Então, cada pixel ele vai ter 3 valores, tá bom? Então, o R é a camada 0, o G a camada 1 e o B a camada 2. Todos no mesmo pixel, tá vendo? Ó?
Então, cada pixel ele vai ser composto, né, por uma tupla de 3 valores. Então, aqui eu já peguei o R, o G e o B de cada pixel. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que salvar esse RGB no novo pixel, tá? No pixel da imagem resultante. Então, matriz, na posição IJ, recebe. Aí eu vou abrir um parênteses, porque é uma tupla, né? RGB, tá? Os 3 valores aqui das camadas, eu estou criando aqui um novo pixel. Eu já tenho essa imagem salva nessa matriz aqui. Tá? Agora eu preciso converter essa matriz para uma imagem mesmo, uma imagem nova, né? Uma imagem JPG nova. Aí eu vou usar aquele mesmo comandinho da outra aula, img.save, e aqui onde eu vou salvar o arquivo. Então, essa imagem é o panda, eu vou chamar ela de novo panda.jpg, tá? Então, observa que a fórmula do negativo é essa daqui, tá? E eu escrevi a fórmula aqui, ó, computacionalmente, tá? Aqui é o valor de cada pixel, né, de cada camada de pixel, e aqui está a fórmula do negativo. Coloquei o pixel novo na matriz e salvei a imagem nova num novo arquivo, tá? Vamos rodar para ver o que vai acontecer? Ó, já abriu aqui o novo arquivo, tá? Então vou abrir aqui, esse aqui é o panda original e o novo panda tá aqui, ele com o negativo, tá? Ó, panda original e o panda com negativo. Onde era preto ficou branco, onde era branco ficou preto, tá? E você vai observar que eu não vou mudar nada no código, eu vou mudar só o nome do arquivo. É o mesmo algoritmo, tá? Tanto para a escala de cinza quanto para a escala colorida. Então, ó, onde estava panda eu coloquei arara, e aqui eu vou criar um novo arquivo, ó, nova arara, tá? Vou salvar, vou rodar. Ó, já abriu aqui a nova arara, ó. Essa aqui é a arara original e essa aqui é a arara em negativo, tá? Então na arara, ó, onde o peito dela é amarelo, o negativo do amarelo é azul, tá? E onde as penas aqui estão nesse tom de azul, o negativo do azul vai ser um vermelho, tá? Então esse é o filtro de intensidade negativo, tá bom? Beleza. Agora, um segundo filtro de intensidade, a gente chama ele de transformação gama, tá? O filtro de transformação gama, ele serve para a gente escurecer um pouco a imagem ou clarear um pouco a imagem, com o objetivo de aumentar os detalhes de uma imagem, tá? Então, eu vou colocar aqui na tela inteira. Observa que aqui na imagem original, quando eu coloco o gama bem baixo, que é o gama 0.5, eu consigo visualizar mais detalhes da grama, eu consigo visualizar detalhes do olho, tá? Se você não estiver conseguindo ver no vídeo, depois você pode baixar esse slide de apresentação e dar um zoom na imagem que você vai observar. Observa que aqui o olho, quando eu coloco a transformação gama com valor alto, né, o valor 2, eu não consigo visualizar detalhes do olho, né, fica muito preto. Mas quando eu visualizo aqui com gama meio, o olho fica bem destacado, eu consigo visualizar bem a córnea, a parte branca do olho, a parte preta do olho, até o reflexo da câmera que tirou a foto eu consigo visualizar, tá? Então ele serve para aumentar, melhorar, né, a visualização dos detalhes de uma imagem, tá? Então vamos ver aqui a fórmula da transformação gama. Assim como o negativo, o gama também tem uma fórmula matemática para a gente implementar. A fórmula matemática é o pixel resultante, né, que é g de xy, é igual a o pixel original, f de xy, dividido por 255, e essa operação toda é elevada a um fator gama, e o resultado disso é multiplicado por 255, tá? Então, na teoria, né, vamos usar aqui o mesmo exemplo de imagem. Esse pixel 218, 150, 149, que tem esse tom de vermelho,
Quando a gente aplica a transformação gama, ele vai ficar assim, ó. 218 dividido por 255 elevado a gama, né, que no caso aqui eu estou usando o valor meio para gama, tá? E esse resultado vezes 255 dá 237, tá? 150 por 255 elevado a meio vezes 255 dá 196 e 149 vai dar 195. Então, 218, 149, 218, 150, 149, aplicado à transformação gama com o valor de gama 0,5, vai dar 237, 196, 195, tá? E se eu aplicar o valor gama nessa mesma fórmula, aqui eu estou aplicando 0,5, se eu aplicar um valor acima de 1, né, no caso aqui eu estou aplicando o valor 2, observa que os valores eles sobem, ó. Ele vai para 186, 186, 88 e 87. Então ele escurece o tom de vermelho, né? Aqui no anterior, 0,5, ele clareia, né? Fica mais claro o tom de vermelho. E acima de 1 ele fica escuro, tá? Qual que é a jogada nessa fórmula aqui da operação gama? Todo número elevado a 1, né, a potência 1, vai dar ele mesmo. Então, se a gente colocar aqui, deixa eu pegar na fórmula aqui. Se a gente colocar o valor de gama com 1, essa operação dentro do parênteses vai ficar ela mesma, tá? Não vai sofrer alteração nenhuma. Então, é só você cortar esse 255 do denominador da fração com esse 255 aqui de fora, que você vai ficar com o valor original do pixel. Então, sempre que eu usar o fator gama igual a 1, a minha imagem não vai sofrer nenhuma alteração. Ela vai ficar igual à original. E se eu usar valores abaixo de 1, a imagem vai ficar mais clara. E se eu utilizar valores acima de 1, a minha imagem vai ficar mais escura. Tá? Então, vamos lá para o código implementar essa transformação gama aqui com essa forma. Vamos lá. O princípio, pessoal, é o mesmo, tá? Abrir a imagem, carregar a imagem para uma matriz, realizar as operações pixel a pixel e salvar a imagem. Só que agora aqui não vai ser o filtro negativo, é a transformação gama, tá? A fórmula não é essa daqui mais, é outra fórmula. A fórmula vai ser pixel original dividido por 255 elevado. No Python, o elevado, né, ou a potência, é 2 asterisco, tá? Elevado a gama, tá? E tudo isso vezes 255, tá? Então, a fórmula é essa daqui, ó. Pixel transformado é igual pixel original dividido por 255 elevado ao fator gama vezes 255, tá? Então, vamos definir aqui o gama. Vou começar com o gama 0,5, tá? Que é um valor menor do que 1 para poder clarear a imagem. Aqui, essa equação aqui é do negativo, a gente não vai usar. E agora a gente vai escrever a equação nova. Então, vamos lá. F de x, né, que é matriz na posição IJ, 0, né? Isso daqui dividido por 255, elevado a gama, né, que eu já salvei aquela variável ali, tudo isso vezes 255. Tá? Observa que é bem tranquilo, tá, gente? Eu vou até copiar isso daqui. Só ler a fórmula e copiar e converter ela para Python, tá? Ou para a linguagem que você estiver utilizando, seja C, Python, JavaScript, Java, tá? É pegar aquela fórmula matemática e escrever ela aqui do jeito que o computador vai entender, tá? Então vamos lá. Vou pegar a arara, né? E vou passar a transformação gama nela com o valor 0,5. Vou colocar aqui, chamar ela de arara gama, tá? Arara gama 0,5. Tá?
Então, o que tem que acontecer? Qual que é o esperado de acontecer com essa arara? Ela ficar colorida, mas mais clarinha um pouco, tá? Então vamos salvar e vamos rodar aqui. Opa, errei aqui um negócio. Deixa eu ver aqui que eu errei. Ah, tá. Qual que foi o erro que deu aqui? Olha aqui no terminal, não sei se você está conseguindo ler, mas está escrito assim, ó. Argumento esperado do tipo inteiro. Foi encontrado float, decimal, tá? Essa fórmula aqui, com certeza, ela vai dar um valor decimal, tá? Ou seja, um valor quebrado, por exemplo, 100.5, 3.14, alguma coisa assim. Não existe valores de pixel em decimal, tá? Todo pixel ele tem que ser um valor inteiro. Então, para a gente garantir que essa fórmula aqui vai dar um número inteiro, vamos aplicar aqui uma função do Python que chama int, para poder converter esse valor para o inteiro mais próximo, tá? Ele basicamente está arredondando esse valor aqui para o inteiro mais próximo, tá? Beleza, então eu já coloquei todo mundo como inteiro. Vou salvar e vou rodar de novo. Pronto. Então vamos ver aqui, ó, a arara original é essa aqui, tá? E a arara com gama 0.5, ó, ela ficou mais clarinha, tá? Ó, original e a com gama 0.5, tá? Agora vamos mudar o valor do gama para um valor acima de 1, para você ver que ela vai ficar mais escura. Aqui, ó, vou só mudar o gama aqui, ó, não vou nem mudar mais o algoritmo, vou colocar 2, tá? E vou mudar o nome do arquivo aqui, ó, para 2.0, 2.0. E vou rodar e você vai ver que essa arara nova que abriu, ela é um pouco mais escura, ó. Essa é a original, né? E a 2.0, ela ficou um pouco mais escura, tá vendo? Original e 2.0, tá? Vamos fazer a mesma coisa com o Panda. Vamos colocar aqui Panda e Panda 2.0. Nem mudei o algoritmo, mudei só o nome do arquivo, tá? Ó, Panda original, tá? E o Panda 2.0, ó. Ele ficou mais escuro um pouquinho, tá vendo? Esse é o original. Esse é o Panda 2.0. E a mesma coisa vai funcionar também com o Panda com o Gama 0.5. Vamos colocar aqui Panda 0.5. Aqui está o Panda original, tá? E aqui está o Panda mais clarinho, ó, a gente consegue ver mais detalhes da imagem do Panda. Tá certo? Beleza. Essa foram as duas transformações, tá? Negativo e transformação gama. Agora vamos para a terceira transformação. Aqui. Transformação logarítmica. A transformação logarítmica, ela também serve para melhorar a visualização da imagem, tá? Assim como a transformação gama. Só que ela tem uma fórmula diferente, tá? Ela usa o logaritmo baseado nos níveis de cinzas de uma imagem, tá bom? Então a fórmula é o seguinte, perdão, ela é pixel transformado, né, g de xy é igual a uma constante vezes log de 1 mais o valor original do pixel, tá? Essa constante, ela é baseada nos níveis de cinza da imagem, tá? Ela é... Esqueci de escrever ela aqui. Deixa eu escrever ela aqui. C é igual a 255 dividido por log de 256. Então, esse C, ele vai ter essa fórmula aqui, ó, 255 dividido por log de 256. E aí, à medida que você for alterando esse valor aqui, ó, do 255, você vai vendo alterações na imagem, tá? Então, vamos lá para o código aplicar essa transformação logarítmica. Vamos apagar aqui, ó, transformação gama. Agora é a transformação logarítmica. Isso.
a fórmula dela vai ser g de x é igual a c, que é a constante, né? Vezes log de 1 mais f de xy. Isso. Então, aqui nós não vamos usar o gama, tá? A gente vai apagar essa transformação gama aqui. Beleza? E nós vamos utilizar o c, tá? Que é a constante. O c, ele vai ser 255 dividido por log. No Python, log é match.log, tá? De 256. Para a gente usar essa função match.log, a gente tem que importar a biblioteca math do Python, tá? Só colocar aqui import math, tá? M-A-T-H. Então, C é igual a 255 dividido por logaritmo de 256, de 256. Então, vamos escrever a fórmula aqui de cada pixel, tá? Da mesma forma da transformação gama, essa fórmula ela vai dar uns valores em decimal, tá? Do tipo float. Então, a gente, para evitar isso, não é para evitar, né? Para arredondar esses valores, nós vamos utilizar a função int para poder converter o número para inteiro, tá? A fórmula vai ser c vezes match.log de 1 mais o valor original do pixel, tá? Matriz na posição IJ em cada uma das camadas. Tá? Vou copiar isso daqui e vou colar nas outras camadas e trocar aqui o valor de 0 para 1 e de 0 para 2. Tá? Só isso, ó. Peguei a fórmula que estava lá no slide, que é essa daqui, e converti ela para Python. Tá? E aí você vai fazer isso com todas as transformações que você encontrar nos seus estudos. Tá bom? Então vamos salvar. Vamos usar o Panda primeiro, né? E vamos mudar aqui o nome do arquivo de saída para Panda logarítmico. Isso. Transformação logarítmica. Salvar. E vamos rodar. Beleza, não deu problema. Vamos ver o Panda original primeiro. Ó, esse é o Panda original, tá? E esse aqui é o Panda logarítmico. Ó. Vendo? Ele clareou a imagem um pouco, tá? Se eu colocar um valor na constante aqui, ó, mais baixo do que 255, vamos supor, vamos colocar aqui 64, tá? Bem baixo. E rodar, você vai ver que ele vai ficar um pouco mais escuro do que o original. Vendo? Ó? Ele ficou bem escuro, tá? Ele aplica um filtro bem escurecedor na imagem, tá? Quanto mais perto do 1, mais escuro. Quanto mais perto do 255, mais claro vai ficar a imagem, tá? Agora vamos voltar aqui para 255 e, ao invés de fazer com o Panda, vamos fazer com a Arara, tá? Então vamos escrever aqui Arara logaritmo. Olha que eu não mudei nada do código, tá? Só mudei o nome do arquivo para a gente já poder aplicar. Então, essa aqui é a Arara original, tá? E essa aqui é a Arara logarítmica com 255. Se eu mudar aqui o valor mais baixo, tipo 64, né? E rodar de novo, a Arara ela vai ficar mais escura, tá vendo? Ela parece que coloca uma camada cinza em cima da imagem, tá? Pessoal, dúvidas por enquanto sobre as transformações? Por enquanto, não. Tá tranquilo, né? Eu mostrei para vocês somente 3 transformações de intensidade, tá? Transformação logarítmica, correção gama e negativo. Mas tem várias outras transformações de intensidade, tá? É só os passos são sempre os mesmos. Você vai pegar a fórmula, tá? Olha lá a transformação de intensidade, transformação de potência, transformação heurística, tem várias outras lá. E sempre ela vai ser acompanhada de uma fórmula, nesse formato aqui, ó.
G de X, F de X. Às vezes o cara usa outros números, outras letras aqui, mas sempre é pixel resultante e pixel original. E aí tem uma fórmula em cima disso, do pixel resultante e do pixel original, da imagem resultante e da imagem original. É só você converter essa fórmula para o Python, tá? Identificou lá como é que passa essa fórmula para o Python, você já consegue fazer a transformação em cada um dos pixels da imagem e salvar a imagem seguindo esses passos aqui, ó. Abre a imagem, carrega para uma matriz, faz a transformação pixel a pixel e salva a imagem. Simples assim, tá? É muito tranquilo trabalhar com imagem no Python. Você vê, ó, eu gastei aqui 20 linhas, tá? Se eu for tirar os comentários e tirar as linhas em brancas, deve dar umas 15 linhas de código, tá bom? Para fazer um filtro de transformação de intensidade, tá? Beleza. Aqui para finalizar a aula, aqui no Classroom da disciplina, eu já comecei a colocar aqui o material de hoje, né? Transformação de intensidade. Aqui está o link para os slides que eu usei na aula. E daqui a pouco eu vou colocar essa videoaula que eu estou gravando, tá? A lista 3 também já está aqui, tá? A lista 3 é sobre a aula de hoje, tá? Falando sobre o negativo, a correção gama e a transformação logarítmica. Você pode mandar um código, tá? Você pode copiar lá no Replit e aonde tem aqui as perguntas, você pode responder como comentário, tá? Coloca lá como comentário no Python, no código do Python, que aí eu vou olhar lá as respostas no seu código. Não precisa criar um doc do Google para escrever essas respostas, não. Pode mandar tudo via código e essas respostas aqui das questões discursivas, responda lá como comentário, tá? Pessoal, por hoje o conteúdo era esse, tá? Transformações de intensidade. Deixa eu só mostrar mais uma coisa aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um momento aqui que eu estou procurando no Google aqui. Transformação. Espera aí só um pouquinho. Se eu não achar, depois eu passo para vocês. Deixa eu ver aqui se eu acho. Ah, tá, achei. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aqui, ó, eu tenho um artigo e ele fala sobre técnicas de realce de imagem digital no domínio espacial. Quando ele fala domínio espacial, é transformação de intensidade, tá? É o mesmo nome. Então, aqui ele começa sobre fala sobre realce de imagem em nível de cinza, tá? Aqui tem uma fórmula, tá? Então, para você fazer esse realce aqui que ele está falando de imagens em transformações, é só você aplicar essa fórmula aqui, ó, tá? Ele explica aqui a imagem de entrada, né? F de x é a imagem de entrada, ou seja, a imagem original. G de x é a imagem resultante, né? E T sobre F é a transformação que vai fazer, tá? Aqui ele fala do negativo, tá? Observa que ele já usa outras letras aqui, ó, para falar do negativo, tá? O S aqui, no caso, é a imagem resultante, tá? E o R é a imagem original, tá? Ó, negativo, a mesma fórmula lá que a gente usou, só que aqui, ao invés dele usar 255, ele usa 1, tá? Transformação logarítmica, mesma fórmula. Aqui tem uma transformação de potência, tá? Que eu não mostrei, mas é só você aplicar a potência, tá? Na verdade, essa da potência aqui é a transformação gama, tá? Estou vendo a fórmula aqui, é a transformação gama mesmo, é isso mesmo. Processamento de histograma, tem outra fórmula. E aqui ele vai mostrando alguns resultados, né, do que ele fez. Então, o que eu quero mostrar aqui com esse artigo?
Tem várias outras transformações de intensidade e todas elas vão ter uma fórmula, tá? Para você fazer o algoritmo, é só você pegar a fórmula e converter no Python, tá? Aplicar pixel a pixel, certo? Pessoal, se não tiver dúvidas, eu já vou encerrar a aula, tá? Se tiver dúvida, pode ficar à vontade de falar. Tranquilo. Tranquilo, né? Beleza. Então, boa semana para vocês. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me procurar, tá bom? Ô, André. Oi, pode falar. Aí, no caso, o código é para jogar no Docs lá? Não. Manda no Replit. Ah, tá. No Replit mesmo? Isso. E aí você vai mandar o link do Replit lá no Classroom, tá? Tá. Se acontecer aquele problema que você falou de não rodar no Replit, manda o código a si mesmo no Replit, que aí eu vejo o que está acontecendo lá e eu te falo como é que arruma. Não, o outro código eu não sei porque minha pasta deletou sozinha. Tá. Não, Ainda bem que eu salvei o código já. A partir dos próximos, manda o link do Replit. Ok, vou mandar aqui. Beleza. Obrigado. Bom dia, pessoal.